Thank you so much for having me today. Obrigado por me ter hoje aqui. It's such an honor for your pastors to allow me this privilege of speaking to you. Foi uma honra para mim estar aqui e ser permitido pelos pastores de vocês estar aqui pregando a palavra. I know what an act of trust this is. Eu sei que isso é um ato de confiança em mim. I hope that I can make a contribution today that's worth your while. E eu espero poder fazer uma contribuição hoje ao corpo de Cristo. This is my very first trip to Brazil. Essa é a minha primeira viagem ao Brasil. This morning in the U.S., my church is watching me on video screens. Essa manhã a minha igreja está lá me assistindo lá num telão, mensagem gravada. I had to record my message before I left. Eu tive que gravar a mensagem antes de vir para cá. But I'm so happy to be here and see all of your wonderful faces. Mas eu estou tão feliz de estar aqui e ver essas faces maravilhosas. I think you could come back to the U.S. and teach my church some things about worship. Eu acho que vocês devem voltar lá para os Estados Unidos e ensinar a minha igreja um pouquinho sobre louvor e adoração. Yesterday I was in a community where World Vision works. Ontem eu estava numa comunidade onde a Visão Mundial trabalha. And a precious young girl came up to greet me. E uma garotinha muito preciosa veio para mim me saudar. She said, "You speak English." Ela virou-se para mim e disse: "Você fala inglês? But you smile in Portuguese." Mas você sorri em português." I would like to tell you a little bit about my story. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a minha história. Americans have a reputation for being arrogant. Os Estados Unidos têm uma reputação de ser um país arrogante. It's a reputation we deserve. E nós merecemos essa reputação. I'm very sorry for that. Eu peço perdão por isso. Estou muito triste por isso. I wrote a book called We Were Wrong. Eu wrote escrevi um livro cujo título é Nós estávamos errados. You see, I started my church 20. Percebam, eu comecei a minha comunidade, a igreja, há 25 anos. The whole church used to fit in my living room. A igreja toda cabia na minha sala de estar. And now there are thousands that come every weekend. E agora são milhares de pessoas que vêm todo domingo. And 14 years into my ministry, E depois de 14 anos de ministério, I found myself very unmotivated. eu comecei a ficar muito desmotivado. Everything was going great. Tudo estava bem. The music was wonderful. A música era maravilhosa. People loved my sermons. As pessoas amavam meus sermões. They would always pat me on the back. Sempre batiam nas minhas costas. Everything seemed wonderful. Tudo parecia maravilhoso. The attendance was growing. A frequência estava crescendo. The money was coming in. As ofertas estavam vindo. And I did not want to be a pastor. Mas eu não queria ser um pastor. I said, "Is this all there is to it?" Eu dizia, é isso que é ser um pastor? And this is when I went to Africa for the first time. E nesse momento, nessa ocasião, eu fui para a África pela primeira vez. And I met a young orphan boy. E eu encontrei um garotinho, um órfão. His name was Oliver. Seu nome era Oliver. And Oliver changed my life. E Oliver mudou a minha vida. Oliver lives in a slum, in a favela outside of Nairobi. Ele mora numa favela do lado de fora, na parte exterior de Nairobi, na periferia. It's called Soweto. É chamado Soweto. It was the town garbage dump. Era o local do lixo, o lixão. Oliver grew up without a mom and a dad. Ele cresceu sem pai e mãe. He had been a sponsor child with World Vision. A sponsor child? No. Ele era uma criança apadrinhada pela Visão Mundial. When he turned 19, he didn't have a way to provide for himself. E quando ele completou 19 anos, ele não tinha condições de se manter. So World Vision taught him to develop a business plan. Então a Visão Mundial ensinou a ele a desenvolver um plano de um pequeno negócio. Through micro enterprise, they lent him money to start a business. Então a Visão Mundial emprestou um pouco de dinheiro para ele começar. And he moved to the favela. E ele se mudou para a favela. He did not grow up there. Ele não cresceu nessa favela. He said there was a business opportunity. Mas ele disse que lá havia uma oportunidade de negócio. He built a very small building. Ele construiu um prédiozinho muito
pequeno. And out of that building, he sold mobile phone accessories. E naquela lojinha ele vendeu celulares e acessórios. Phone covers and lanyards. Capas de celulares e fone de ouvido. When I looked at his little shop, I realized I could buy everything in the shop with my money in my back pocket. Quando eu olhei para a lojinha dele, eu disse, olha, eu posso comprar tudo que tem nessa loja com meu dinheiro. It was very small and very few things. Era muito pequena, tinha muito pouca coisa. But Oliver's big money maker, Mas o how he dinheiro de raised most Oliver, of his money, da onde ele trazia, onde a grande oportunidade onde ele fazia o seu dinheiro, mas was a power strip. era através do apadrinhamento. And he had various mobile phone chargers plugged into it. Não, ele tinha muitos carregadores de celulares lá. You see, Oliver had electricity and most people in the slum did not. O que ele tinha era eletricidade para carregar os celulares das pessoas que não tinham eletricidade, é isso. So people would bring their phones and he would charge them up. Então as pessoas traziam seus celulares e carregavam lá na lojinha dele. And he made his money a few pennies at a time. E ele fazia o seu dinheirinho um pouquinho de cada vez, poucos centavos de cada vez. It's what Oliver told me next that I was not prepared for. Então, o que ele me disse em seguida eu não estava preparado para ouvir. Oliver had an apprentice, Ele tinha um aprendiz, a 16-year-old boy like himself, um rapaz de 16 anos, um discípulozinho como ele, who had grown up without a mother and a father, na mesma situação, que tinha crescido sem pai, sem mãe, who needed to learn how to provide for que himself. precisava aprender como suprir as suas necessidades por ele mesmo. And Oliver was teaching him the business, E Oliver estava ensinando a ele o negócio and he was sharing the profits with him. e estava compartilhando os seus lucros com esse rapaz. And when he said that, E quando ele me falou isso, I knew who was rich and who was poor. eu percebi quem era rico e quem era pobre. Oliver was rich, Oliver era rico and I was very poor. e eu era muito pobre. Because if I grew up without a mother and a father, Porque eu cresci sem um pai e uma mãe. and I lived on the town garbage dump, E eu morava num lixão. and I made my money a few pennies at a time, E eu construí meu dinheiro um pouquinho de cada vez. I wouldn't dream of sharing what I had with anybody E eu else. tinha um sonho de compartilhar o que eu tinha com todo mundo. Oliver was rich and I was poor. Oliver era rico e eu era pobre. He was rich in love. Ele era rico em amor, He was rich in em generosity. generosidade, He was rich in community. em comunidade. And I only had money. E eu só tinha dinheiro. And as I stood in the mud of that slum, E quando eu estava na lama daquela favela, I reached out and I took Oliver's hand. eu peguei a mão de Oliver And I said, "Dear God, I cannot go the rest of my life not having what this boy Eu has. disse, Senhor, eu não posso passar o resto da minha vida e não ter o que esse rapaz tem. I need to be rich like Eu Oliver." preciso ser rico como Oliver. This experience changed my life. Essa experiência mudou a minha vida. It brought many of the truths of Scripture home. Levei muitas verdades das Escrituras para casa. Jesus tells us in Matthew 25, Lá em Mateus 25, Jesus diz, "I was hungry and you fed eu me. estava faminto e vocês me alimentaram. I was thirsty, you gave Eu me something estava to drink. sedento e vocês me deram algo para beber. I was naked and you clothed me. Eu estava sem roupa e vocês me I was in prison deram and you came to roupa. visit me. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. And I was a stranger and you took me in." Eu era um estrangeiro e vocês me acolheram. What Jesus is telling us here is very significant. O que Jesus está falando aqui é muito significativo. What he is saying to us, O que ele está dizendo para a gente wherever there is need, é onde há necessidade, I am there. eu estou lá. Because if you feed them, you feed me. Porque se você alimentar eles, você me alimenta. If you give them water, you give me Se você water. der a eles água, você dá a mim água. If you visit the vulnerable, you visit me. Se você visita os vulneráveis, você visita a mim. Oftentimes in church, we raise our hands Muitas vezes na igreja a gente levanta as mãos and we say, "Jesus, be with me. e nós dizemos, Jesus, esteja comigo. Jesus, be with me." Jesus, seja comigo, esteja comigo. But what Jesus tells us in Matthew Mas 25 lá em Mateus 25, Jesus diz, na verdade, is he's always present in human need. que ele vai estar sempre presente na necessidade humana. And if we want Jesus to be with E us, se nós queremos que Jesus esteja conosco,
We must go and be where he A is. gente deve ir e estar onde ele está. He's in the need. Ele está na necessidade. Jesus is in the margins of society, Jesus está nas margens, na periferia da sociedade. and he's crying out, E ele está clamando: "Church, be with me. igreja, venha estar comigo. Church, be with me. Igreja, venha estar comigo. Come and join me in the margins." Venha e vamos lá para as margens, para a periferia. And when you find Christ in the E margins, quando você encontra Cristo na periferia, you'll discover, like I did, você vai descobrir, como eu descobri, that God hides his best treasures among the poor. que Jesus esconde seus melhores tesouros no meio dos pobres. There's something very powerful about encountering Christ in human need. Há uma coisa muito poderosa em encontrar Cristo na necessidade humana. As my church began to understand this, Quando minha igreja começou a entender isso, they began to sponsor hundreds of children in eles Africa. começaram a apadrinhar centenas de crianças na África. The needs of society are deep. As necessidades da sociedade são profundas. The statistics numb our mind. As estatísticas vêm até a nossa mente. Childhood violence, Violência infantil, malnutrition, malnutrição, subnutrição, hunger, fome, sexual violence. violência sexual. These numbers are so huge, Essas estatísticas são tão grandes and they mean nothing to us e elas não significam nada para a gente, unless we have a relationship with at least one. a não ser que a gente tenha um relacionamento com pelo menos uma delas. Inviting the poor into our lives Convidando os pobres nas nossas vidas. changed my very selfish church. Isso mudou minha igreja egoísta. We realized that the church can never be defined by its walls. Nós percebemos que a igreja nunca poderia ser definida por suas paredes. We come together to be prepared Nós nos reunimos para nos prepararmos to go out and meet Jesus in the para margins. ir encontrar Jesus na periferia. There's another story I'd like to share with you. Tem uma outra história que eu gostaria de compartilhar com vocês. As my church began to really change, Enquanto minha igreja começou realmente a mudar, and by the way, God really blesses churches that are all about the margins. e eu quero dizer que Deus abençoa igrejas que se preocupam com os marginais. We think that when we connect with others that we subtract from what we are. Nós cremos que quando nós nos conectamos com outros, nós nos acrescentamos aquilo que nós somos. But God's business is all about multiplication. Mas nós pensamos que nós diminuímos, mas o plano de Deus é multiplicar quando nós nos relacionamos com essas pessoas. What we give away comes back to O us. que a gente dá volta para a gente. Our church was transformed. Nossa igreja foi transformada. So I made a second trip to Kenya. Então eu fiz uma segunda viagem para o Quênia. I went with no agenda. Eu fui sem nenhuma programação. I emptied myself. Eu me esvaziei. I said, I want to meet you, Jesus, wherever you are. Eu disse, eu quero te encontrar, Jesus, onde você estiver. To fly from Texas to Kenya, De ir de avião do Texas até o Quênia, there's no direct flight. não tem voo direto. You have to stop somewhere in Europe. Você tem que parar lá pela Europa. And I had a stopover in the Netherlands. E eu tive uma parada lá na Holanda. In the Netherlands, a young woman came and sat beside me. E lá na Holanda, uma jovem sentou-se ao meu lado. She was an African woman. Ela era uma mulher africana, She was from Kenya. era do Quênia. And she grew up as a sponsor E child. ela cresceu também sendo apadrinhada. The flight is 9 hours long. 9? 9. O voo durava 9 horas. We talked for 8.5 hours. Nós conversamos por 8 horas e meia. It was a wonderful conversation. Foi uma conversa maravilhosa. This young woman's name was Veronica O Mathoni. nome dela era Verônica Metoni. Veronica had been abandoned by her mother at the age of 5. Ela tinha sido abandonada pela mãe na idade de 5. She was taken to the police station and left on the door. Ela foi levada até a estação de polícia, a delegacia e deixada. She never knew her father. Nunca conheceu o pai She was handed over to an orphanage. e foi entregue a um orfanato. From the very young age, Veronica had a talent. Desde jovenzinha, desde criança, ela tinha um talento. She could sing, Ela podia cantar muito bem. and she had a beautiful voice. Tinha uma voz maravilhosa. She actually even recorded several music albums. Ela até gravou vários álbuns. She sang for the president of Kenya, Cantou já para o presidente do Quênia. but she developed a hole in her vocal cords. Mas ela desenvolveu uma dificuldade nas cordas vocais.
When the doctors looked at her throat, E os médicos começaram a examiná-la they said she needs surgery, e disseram, ela precisa de cirurgia. and we can't do it. E a gente não consegue fazer isso. Veronica was very sad. Verônica ficou muito triste. But you see, her sponsor parents lived in the Netherlands. Mas veja, os pais adotivos, os pais que apadrinhavam, moravam na Holanda. And they heard about Veronica's need. E eles ouviram sobre a necessidade de Verônica. So they flew her to the Netherlands to have Então, the surgery. eles pagaram a sua passagem para a Holanda para ter a operação, para se operar. When she arrived, the doctors looked at her vocal cords, Quando ela chegou lá, os médicos examinaram suas cordas vocais. and they said she does not need surgery. E os médicos disseram, ela não precisa de cirurgia. She needs therapy. Ela precisa de cuidados, terapia, atendimento. It'll last 5 weeks. Vai durar pelo menos 5 semanas as sessões. So she had only intended to go in for 2 days, Então ela esperava estar lá só por uns 2 dias. and now she would spend 5 weeks with her sponsor E agora parents. ela teve que ficar com os padrinhos por 5 semanas. This is a young girl who'd never been out of Kenya. Isso é uma jovenzinha que nunca tinha saído do Quênia. She'd never been on an airplane. Nunca tinha viajado de avião. She thought I was a miracle worker. Ela disse, Miracle worker. ela pensou que eu era um operador de milagres, Because I gave her a piece of gum porque eu dei um chiclete so that her ears would not pop. para que os seus ouvidos pudessem ficar bem, confortáveis durante o voo. She was very happy. Ela ficou tão feliz com isso. She had never had ice cream. Ela nunca tinha tomado sorvete, She'd never had pizza. nunca tinha comido pizza, She'd never had fried chicken. nunca tinha comido galinha no Kentucky Fried Chicken. She went to a movie theater Ela foi para um filme and she received a big bucket of e popcorn. ela viu aquele balde grande de pipoca. She thought, I could not eat this all. Ela disse, não dá para comer isso tudo. And then she found out she could. Aí ela descobriu que conseguia, que dava para comer. She said she gained 7 kilos while she was in the Ela Netherlands. disse que engordou 7 quilos lá na Holanda. While we were on the airplane, Enquanto a gente estava nessa viagem, no avião, I asked Veronica what she thought about her sponsor parents. perguntei a Verônica, o que é que você achava dos seus padrinhos? When she was very young, did she understand who they were? Quando ela era jovenzinha e compreendeu quem eles eram. She said, not really. Ela disse, você compreendia quem eles eram quando você era jovenzinha? Ela disse, não. But what I did know was this. Mas eu só sabia de uma coisa. Somebody somewhere loved me. Alguém em algum lugar me amava. And that love made all the difference. E esse amor fez toda a diferença. I asked her about her experience in the orphanage. Eu perguntei a ela sobre a experiência dela lá no orfanato. She said, Ela disse, in many ways it was wonderful. de muitas formas foi maravilhoso. But Pastor Keith, Mas, Pastor Keith, there are some people that should never work in an orphanage. tem pessoas que nunca deviam trabalhar no orfanato. Sadly, I knew what she meant. E, infelizmente, eu sabia o que ela queria dizer. I asked her if there was anyone in the orphanage that was like a mother to her. Eu perguntei se havia alguém lá no orfanato que tinha sido como uma mãe para ela. And she broke out in a big smile. E ela deu um grande sorriso And she talked about an elderly woman who would rock all the children. quando ela falou sobre uma senhora que se relacionava com as crianças. And then I asked her, was there anyone who was like a dad? Eu perguntei, havia alguém que pudesse ser uma figura paterna para você? And there was silence E houve silêncio. for 2 minutes. 2 minutos de silêncio. She didn't say a thing. Ela não disse uma palavra. And when she talked about a father, E quando ela falou sobre um pai, she talked about her sponsor dad ela falou sobre o seu padrinho. and what the last 5 weeks were like in the Netherlands. And what the last 5 weeks were like in the E Netherlands. o que as últimas 5 semanas representaram lá na Holanda. To have someone really love her, Ter alguém que realmente amava ela, to care about her que needs, cuidava dela, to let her have special experiences, de permitir que ela tivesse experiências novas, especiais, to treat her as precious and loved. tratá-la como preciosa e com amor. This thing that we do called sponsorship, Isso que a gente faz, que se chama apadrinhamento,
changes lives. muda vidas. Do you agree with me Vocês concordam comigo that every single child deserves a future? que toda criança individualmente merece um futuro, That every child deserves a hope? que toda criança merece esperança, That every child is a promise of God? que toda criança é uma promessa de Deus, That every single child is God's gift to the world? que cada criança é um presente de Deus para o mundo. And it's our job as the church E é a nossa tarefa como igreja to show the love of Jesus to all of these kids. mostrar o amor de Jesus a todos esses presentes de Deus, essas crianças. To let them know Deixá-las saber that somebody somewhere loves que them. alguém em algum lugar as ama. Here's the wonderful news I can share with you E today. vou compartilhar aqui notícias maravilhosas. You don't have to go to the other side of the world Você não precisa ir para o outro lado do mundo to find Jesus in the margins. para encontrar Jesus nas margens, nas periferias. I've been outside of Recife, Eu já estive aqui ao redor de Recife, in the communities where World Vision works. nas comunidades onde a Visão Mundial trabalha. And I tell you what, Eu vou dizer a vocês o seguinte: I've met some of the dearest saints of God I've ever met. eu encontrei um dos mais importantes, maiores santos de Deus que eu já encontrei, Working in very, very difficult circumstances. trabalhando nas condições adversas, muito difíceis, In communities that have given up hope. em comunidades sem qualquer esperança. But as they walk through the favelas Mas enquanto eu caminhava nessas favelas and they look into the eyes of these children, e eles olhavam para os olhos dessas crianças, they see someone of incredible worth. eles viam alguém de valor inestimável. They see a promise of God. Eles viam promessas de Deus And they keep loving those kids. e eles continuavam trabalhando por essas crianças. If I lived in Recife, Se eu morasse em Recife, I'd be aligning my church with World Vision. eu estaria alinhando a minha igreja com essa visão, com a visão mundial. I would want to make sure that those kids knew they had a hope and a future. Para dizer a essas crianças que elas tenham uma esperança para o futuro. Because I believe in a big gospel. Porque eu creio num evangelho grande. I believe that God wants to redeem the world. Eu creio que Deus quer redimir o mundo inteiro. Everything that's broken in the world. Tudo que está quebrado no mundo. There's a lot of brokenness, isn't there? Há muita coisa quebrada no mundo. It's not just in here. Não é só aqui, It's in society. é na sociedade, It's in families. nas famílias, It's in the favelas. nas favelas, It's in government. nos governos, It's in business. nos negócios. And God wants to redeem it all. E Deus quer redimir tudo isso. And we have that E message. nós temos essa mensagem. We have that hope. Nós temos essa esperança. Jesus Christ is the hope of the world. Jesus é a esperança do mundo. And we've been given the privilege of sharing that E hope. nós recebemos o privilégio de compartilhar essa esperança. I'm so grateful to have been with you today. Eu estou tão feliz de ter estado e agradecido de estar nessa manhã aqui com I vocês. thank your wonderful shepherds. Eu agradeço aos pastores maravilhosos. I ask God's rich blessings on your E ministry eu here. peço a Deus ricas bênçãos sobre o seu ministério. And I encourage every one of you in this room E eu quero estimular cada um aqui nesse auditório to join with God a se unir a Deus in His mission. na sua missão. Jesus is calling from the margins. Jesus está chamando das margens, das periferias. He's saying, church, come be with me. Ele está dizendo: igreja, venha estar comigo. God bless you all. Deus os abençoe. Vamos cantar um louvor. Vamos ficar em pé. Será que poderíamos cantar o Barnabé? Era o que eu ia pedir. Barnabé é exatamente isso que Kate acabou de pregar. Vamos cantar. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu.
Quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência simplão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. Curve a cabeça. Te louvamos por tua palavra nessa manhã, Senhor. Palavra viva, verdadeira, palavra encravada na rocha que é Jesus de Nazaré. Pedimos que tu também abras os nossos olhos e mostres aqueles que precisam ser socorridos, amparados, abraçados, acolhidos, redimidos em todas as dimensões da vida, e que teu Espírito incomode, que teu Espírito impulsione, e que esta obra também seja verdadeira entre nós para a glória do teu nome. Te louvamos pelo que ouvimos, por corações totalmente dispostos a obedecerem à tua palavra. Eu te peço que o Espírito Santo faça como só Ele sabe e pode. Leve essa palavra e a coloque em cada coração. E que ela produza frutos vivos, visíveis, tangíveis, mensuráveis da verdade suprema desse evangelho maravilhoso. Acorda-nos para o fato de que este será um dos critérios do grande juízo, da grande avaliação. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive preso e fostes me visitar. Estive nu e me vestiste. Enquanto que outros relatarão fatos estrondosos, espetaculares, e ouvirão a palavra daquele que diz: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Dá-nos a consciência dessa realidade do Evangelho, é o que te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.